Hoje a discussão no Melhor e Mais Justo é sobre como incentivar a aceitação da diversidade, das diferenças étnicas, culturais, para inibir a xenofobia. A Aliança de Civilizações é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas, a ONU, que busca mobilizar a opinião pública em todo o mundo para superar preconceitos, percepções equivocadas e conflitos entre povos. Para vocês, quais políticas precisam ser definidas aqui e mundialmente para contribuir no estreitamento das relações entre sociedades e comunidades com etnias e culturas diferentes, diversas, múltiplas, plurais, como já disse a Sílvia? Nesse último bloco, a gente costuma priorizar o debate sobre o futuro. Como é que enfrentamos essas questões? Quais são as prioridades? Que agenda definir para a gente avançar nessas questões? Sílvia, como é que você vê? Eu acho, por exemplo, esse programa, né, ele é exemplar, no sentido de que está colocando temas importantes e delicados, né, da atualidade, colocando e convidando, né, o espectador a refletir sobre isso, né, a ter aqui depoimentos, informações, enfim, sobre a temática, e é disso que a gente precisa espaços que promovam a reflexão, né, porque o que é a reflexão? A reflexão é algo dinâmico, né, e quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala de xenofobismo, né, a gente está falando dessa aversão, deste medo, né, xenofobismo é uma fobia, né, em relação aí ao que é diferente, né, ao que é estranho, né, e como a gente falou no outro bloco, quer dizer, há interesses por trás que fomentam isso, que fomentam este medo, né, há interesses econômicos, interesses políticos, né, interesses históricos, dos quais a gente precisa tomar conhecimento para desconstruir justamente, né, expressar, demonstrar, trazer à luz do dia esses interesses. Trazer à luz do dia, né? Quer dizer, então nesse sentido, quando eu falo, né, do dinâmico, e quando a gente fala de cultura, de contato entre culturas, o contato entre culturas, ele é gerador de estresse naturalmente, né? Eu venho estudando essa questão há muito tempo, né? Migração, enfim, quando pessoas de diferentes culturas se encontram, há um estranhamento, ele é natural. E ele gera, né, um certo estresse, né, porque você não sabe como é que o outro se comporta, como é que isso, enfim, reage, vai ser. Há uma estranheza, né? Agora, o perigo mora, né? Porque então há uma situação crítica, né? Há um certo conflito aí. Mas, em chinês, por exemplo, crise, né, se define por 2 ideogramas, né? Um é perigo e outro é oportunidade, né? Quer dizer, então, a diversidade, o diferente, pode ser uma situação de perigo como de oportunidade. Pode o ser perigo seria pode ser você estereotipar o outro, né? Quer dizer, você ter este temor, no caso da xenofobia que nós estamos discutindo aqui, que olha o outro como algo estanque, né? Ele é aquilo e pronto. Quando o contato entre culturas, ele é algo dinâmico, é transformador. Então, o outro por nunca exemplo, é uma coisa só, né? não é uma coisa só, né? Então, por exemplo, né, a proibição do uso do véu, né, das muçulmanas, quer dizer, que virou uma política, né? Uma política nacional. Na França, por exemplo, é proibido nos espaços públicos o uso do véu. Quer dizer, isso é de uma estreiteza, né? No sentido de que não vê o processo, né? Quer dizer, o contato entre culturas como algo de um processo. Você, quando entra em contato com algo diferente, isso questiona quem você é, né? Quer dizer, este questionamento da minha identidade, eu posso sentir como ameaçador, e, em geral, quer dizer, no início, isso me dá um certo, né, choque, um certo estranhamento, um choque cultural. É natural que isso aconteça, mas veja, o perigo, né, é eu ver isso como estanque. Então, eles proíbem as meninas de usarem véu nas escolas, né? Como se não houvesse processo, como se não houvesse transformação, como se, por exemplo, elas pudessem usar o véu, elas têm que ter toda a liberdade, né, de expressar os seus símbolos culturais, religiosos, enfim, né, e que elas possam chegar neste processo, entrando em contato com a cultura ali majoritária, que é diferente, ver se vai, né, continuar assim ou não, escolher, enfim.
ambas as culturas se transformam, ambas as culturas se transformam. Necessidade de uma espécie de abertura e de acolhimento a essa diferença para não transformar um estranhamento natural em ódio e em aversão. Exato, em uma oportunidade, sim, de enriquecimento, né? Porque a diferença, ela nos enriquece, né? Quer dizer, o perigo mora em tratar a diferença de uma forma hierarquizada, né? Em que você vê o outro, alguém tem que estar acima e alguém tem que estar abaixo. E de uma maneira antagonizada. Né? Isso. Eu comecei um trabalho lá no Brás com criança. O Brás é um bairro de São Paulo, para quem não sabe, da cidade de São Paulo. Desculpa, como eu fico metade de São Paulo e metade de São Bernardo, eu ainda dou essas... e nós começamos um trabalho, uma base comunitária próxima à nossa sede, e um absurdo que estava acontecendo ali de invasão de droga e tudo. E nós começamos a trabalhar as crianças. Você vai cumprimentar o policial quando passar. Tinha uma menina de 4 anos, ela gritava, polícia mata, gritava aquela menina. E eu trouxe ela, foi com muito carinho. E no dia que eu trouxe um policial para dar uma palestra, ela tremia. Eu sentei no chão com ela e fui acalmando e tudo. Então, por quê? A mãe vai tomar mamadeira? Vai tomar banho, eu chamo a polícia vem lá. Isso não pode acontecer. Então, o que é? A própria família, quando eu volto à família, o assunto é muito sério. Porque ela arma o ódio dentro da criança. Então, e aquela criança, eu tive que trabalhar ela muito sério para que ela parasse. A polícia mata como todos matam. Tem bons e ruins em todos os lugares. Nós jornalistas, tem bons jornalistas. Teve aquele que matou a namorada aí, certo? Então, quer dizer, esse não é o caso. Então, aquela menina me deu um trabalho e uma lição de vida que eu fui atrás da mãe e fui conversar com a mãe. Então, eu acho que você está falando, né, uma coisa importante, que assim, a questão do afeto, da relação e de ver as pessoas como somos seres humanos. Sim. Quer dizer, e é uma coisa que eu até falo com os alunos, né? Quer dizer, como que seres humanos podem ser tão desumanos, sim, né? É uma coisa tão paradoxal, mas temos esta capacidade... Mas o humano é marcado, né, por isso, né, Silvia? Exatamente. Também. Problemático, né, multifacetado, conflituoso. Não, portanto, a gente desumano. E o humano também é uma construção, né? A gente é da espécie humana, mas as formas de humanidade, os valores... Até as formas da família de hoje não são as mesmas de um século atrás. Então vão mudando. A gente é essa complicação, né? O homem é essa complicação. Por isso, muito complexo. Eu acho que tem que trabalhar muito o ser humano, o eu de cada pessoa, o cidadão, e buscar o cidadão, despertando, desvaziando ele do ódio, das mágoas, das tristezas e preenchendo com amor, com ação. Aproveitando uma deixa, eu acredito. Não deixa porque a Francis se empolga, você já viu que ela não deixa ninguém falar. Eu acho que fundamental o berço é a família, isso é óbvio, não acontece, muito pelo contrário. Mas o problema nosso é mais amplo, não está restrito à família, está restrito ao outro. Então o que eu imagino assim, no contexto geral, para que possa mudar esse cenário? Muito simples, políticas públicas, tá? Para que as universidades possam dar uma cadeira, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais costume, cultura, origem, seja do costume e tradições. Sim, da comunidade, seja nordestina, dos ciganos, dos judeus, enfim, entre outras. Coloca essas questões em debate. Aliás, já há disciplina, já até lei, é preciso fazer cumprir. Né? Agora, justamente, por isso que eu falei políticas públicas, para que as pessoas possam conhecer, na verdade. E você conhecendo, você não tem esse preconceito, na verdade, já, sabe, taxativo. Porque a família, na verdade, eu falo por quê? Porque nós ciganos, por exemplo, existem costumes assim tradicionais que você fala assim, Farda, eu não acredito ainda. Se casa-se virgem hoje. Cigano se casa com cigana, se casa-se virgem. Hoje o respeito em relação aos pais é sim senhor e não senhor. Esse desrespeito que hoje, infelizmente, nós vemos aí, não tem, melhor, se tem, é minoria, vamos dizer assim que não tem, é minoria talvez que seja. Então, a família em qualquer parte de São Paulo, qualquer parte do Brasil ou do mundo que a gente vá, se eu falar no meu dialeto, vamos falar assim, em romanês, e eu tiver uma necessidade, eu sou acolhido de uma tal forma que você não vai acreditar. Tem uma oportunidade, eu faço um convite aqui, um canal agora, um casamento cigano para que vocês possam conhecer. Você tem uma necessidade, você chega, você fala lá em romanês, tá? O que você fez, como é que você tá? Entra, almoçou, jantou, tá precisando de alguma coisa, senta aqui. Só que a gente prima por um detalhe, moral.
respeito, isso é mais que fundamental. Você tendo respeito e moral com a família, você tem toda, de acordo com a possibilidade, evidentemente, da família, você vai ser recebido. Então, acho que prima por esses detalhes, né? Coisas que você não vê. Do que você falou, né, em termos das políticas públicas, né, quer dizer, a questão de conhecer. Nós precisamos ter políticas públicas que incluam, sim, né, na educação, eu estava mencionando, né, escolas bilíngues, né, quer dizer, nós precisamos ter inserido na educação, e eu acho que o Brasil vive um momento muito importante, né, quer dizer, nós estamos aqui vivendo um momento de um certo boom econômico, o mundo inteiro está de olho no Brasil, né, nós estamos recebendo muitos brasileiros que estão retornando do exterior, né, em meados dos anos 80, a gente teve um fluxo grande de brasileiros para o exterior, né, emigraram, muitos estão retornando agora em função, né, das crises financeiras que estão se passando tanto na América do Norte, Japão, quanto Europa, né, e estão retornando, estão trazendo aí uma bagagem grande, né, de experiência no exterior, de contato com outras culturas, né? Isso é uma ampliação. Nós precisamos, e somos uma sociedade plural, né? A gente precisa, o Brasil não conhece o Brasil. Não. Nós precisamos, né, vários dialetos de um estado para o outro, você se perde. A gente precisa se apropriar das nossas riquezas, valorizar as nossas riquezas, né, apreciá-las, né, para promover justamente, né, relações mais justas, que passam, sim, né, por políticas no sentido da distribuição de rendas, isso é fundamental, né, quer dizer, somos um país extremamente desigual ainda, né, quer dizer, isso precisa ser abordado, né, e a gente precisa continuar avançando nesse sentido, né, e precisamos, a educação, porque vimos, né, inclusive, ela isso, precisa né, ser... Parte da xenofobia advém de fatores ligados à desigualdade social, às hierarquias sociais, à imposição de várias formas de poder, de um sobre o outro, de segmentos sobre os outros. Não dá para dissociar disso. Mas eu acho que o Brasil começou a acordar. E eu acho que teremos ainda... Espero, inclusive, viu, Francis, que esse debate aqui, programas como esse, sejam um reflexo desse despertar do Brasil nos últimos anos, eu acho que tem muitas políticas públicas e muitas leis só adormecida. Precisamos de homens e mulheres, eu digo homens, eu estou falando no sentido amplo, pelo seguinte, precisamos de homens e mulheres com vergonha na cara, que façam cumprir as leis, e não que esteja lá um objetinho só para dizer sim, pegar o seu salário e botar no bolso. O Brasil está acordando. O Brasil está acordando. Eu acho que e tem muita gente boa vindo aí para poder botar em prática, porque não adianta criar mais lei. Não adianta criar mais políticas públicas, nada. Tem que fazer só cumprir. Só cumprir, temos que fazer melhor e podemos fazer melhor, não podemos? Lógico. Eu acho que com certeza, né? E é uma escolha aí de que modelo que nós queremos, né? Nós seremos o celeiro a gente do mundo, vive num mundo, né, em que né, quer dizer, virou a máxima, né? Quer dizer, não é ser, é ter, né? Ser virou ter, né? Quer dizer, então essa coisa consumista, né, extremamente voltada para o material, é isso que nós queremos, né? Quer dizer, é isto que vai dar valor às pessoas, né? Quer dizer, isso permeia, né, todos os encontros entre culturas. Se você chega num lugar de Fusquinha e de Mercedes, aquele que chegou de Mercedes com certeza vai ter um bom atendimento. Se chegar com a roupa velha e se for um negro, eles vão dizer motorista. Ainda tem esse rótulo de que o negro tem que ser pobre, de que o nordestino tem que ser pobre. Passa um policial e vê um negro dirigindo uma Mercedes, ele vai parar. Então, ele vai parar a Mercedes porque vai achar que o negro está roubando. Eu sei disso. E tem que acabar com isso. Eu sei disso. Então temos que ter políticas públicas, temos que ter homens e mulheres com vergonha na cara e que façam esse Brasil acordar e andar. Chega. Francis, muito obrigado. Fardi, obrigado. Silvia, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo acabou. A gente viu, entre outras coisas, que a questão da xenofobia está ligada a muitas outras, como a discriminação. Por origem. Por origem, por raça, enfim.
Eu agradeço muitíssimo a vocês, a gente terá outros debates dessa natureza. Agradeço também a você que está nos assistindo. Espero que essa conversa tenha ajudado a pensar sobre os direitos humanos de todos os povos e a desenvolver uma cultura de paz em um planeta melhor e mais justo, no qual todos sejam iguais com todas as suas diferenças. Você pode rever este programa e todos os anteriores no nosso portal. E para falar com a gente é só mandar um e-mail, está aí, né, na sua tela. Participe. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.